Nós sabemos que Satoru Gojo foi derrotado pelo Sukuna e cortado ao meio, levando um fim de batalha completamente angustiante para os fãs do professor. O capítulo 236, ele foi um caos na Terra quando ele foi lançado aqui. Se você não estava na fã do Jujutsu Kaisen na época, saiba que tivemos um dos maiores caos no mundo dos mangás, porque a derrota do professor foi algo completamente inesperado. Mas durante o capítulo 236, ao ser reconhecido pelo Sukuna, o Gojo se mantém vivo e sorri para o Rei das Maldições, mesmo tendo seu corpo cortado ao meio. O que faz com que a gente se questione, faz a gente se perguntar: será que Gojo ainda está vivo na história? E oi, Geeks, aqui é o LP e vocês estão no canal do Geek Brasil. Fiquem ligados que esse vídeo contém spoilers do mangá de Jujutsu Kaisen. Sim, pessoal, vamos então aqui colocar mais um prego, na verdade, tirar mais um prego desse caixão, tirar mais um prego desse caixão para falar sobre como Satoru ainda está vivo em Jujutsu Kaisen. Mas antes, eu queria convidar vocês para lerem a minha novel Que Haja Luz pela Amazon. Lá na Amazon, se você tem o Kindle, se você tem a assinatura do Kindle, o Que Haja Luz volume 1 com todos os detalhes, com todos os extras, está disponível para sua leitura de uma forma muito legal. E você pode acompanhar por lá, e assim é mais uma forma de você ajudar o canal do Geek Brasil a continuar crescendo. Inclusive eu vou estar liberando a ficha para a galera poder fazer os seus personagens também e participar também da novel. Vamos lá, né? Essa teoria é uma teoria fantástica feita pela GilziDev96 lá no Twitter. É um ponto de vista bem interessante que ela trouxe sobre como Satoru Gojo ainda está vivo e, é claro, com algumas complementações que eu vou colocar durante o vídeo para trazer mais abordagens e detalhes muito interessantes para a história. O indivíduo, ele nasce com um domínio inato que existe como um espaço metafísico que reflete a sua alma e também a sua mente. Todo personagem de Jujutsu Kaisen, seja feiticeiro, não feiticeiro ou maldição, nasce com um domínio inato. A mente que o personagem pode ter acaba fazendo com que essa expansão corra conforme esse tratamento vai sendo colocado através das suas habilidades no universo Jujutsu. E nós sabemos que a localização do domínio inato está na mente do Sukuna, e é o lugar que ele fica quando o Yuji Itadori está no controle do receptáculo, está no controle do seu corpo. Nós também temos o entendimento, dá a entender que aqueles que se tornam um objeto amaldiçoado conseguem sobreviver dentro do seu domínio inato. E Gege Akutami traz uma abordagem muito legal no seu guia oficial, explicando por que maldições não podem manifestar a consciência do Sukuna, e o Itadori e alguns humanos como o Megumi podem fazer isso também. A gente observa quando tanto o Itadori quanto também o Sukuna estavam em seu domínio inato, o Sukuna descreveu como se estivesse dentro de sua própria alma. Como sabemos, os domínios inatos podem ser construídos fisicamente ou expandidos usando a expansão de domínio. A gente aprende um pouco mais sobre isso quando o Itadori, o Megumi e a Nobara vão atrás da maldição e descobrem lá que é uma maldição de grau especial, e o lugar na qual eles estavam era uma espécie ali de expansão de domínio, mais ainda uma localização como um domínio inato. Então estava tendo ali uma confusão, uma mescla das duas coisas, porque a maldição ainda não tinha o controle total sobre o seu poder. Por isso que nós temos a nomenclatura de domínio inato, que é porque a pessoa tem em si, tem dentro de si este poder. E a expansão de domínio, que é a forma dela externar o que tem dentro de si, a forma dela externar uma maneira de construir o que tem dentro de si e assim utilizar isso como uma técnica amaldiçoada.
No capítulo 76, durante o famoso giro da caneta de Satoru Gojo, o professor nos conta que, além do azul e do vermelho, ele está trabalhando em seu domínio e no teletransporte. Dá para presumir que ele estava falando sobre a sua expansão de domínio, mas e se a gente questionar sobre o ponto de vista do professor estar trabalhando o seu domínio inato? E é claro, se ele está trabalhando o seu domínio inato, obviamente também estaria refletindo sua expansão de domínio. Faria muito mais sentido, já que trabalhar seu domínio inato também é trabalhar sua expansão de domínio. Controlar o que tem dentro de si da melhor forma possível faz você expandir o que tem dentro de si da melhor forma possível. Então é muito mais fácil você controlar internamente o seu poder para depois expandir do que expandir e tentar controlar internamente a sua habilidade. Essa é uma diferença, uma questão muito importante sobre como Satoru esteve trabalhando o seu poder há mais de 10 anos. E trabalhar esse domínio inato poderia fazer com que Satoru permanecesse vivo, mesmo que seu corpo estivesse morto. Quando Itadori morre, o Sukuna comenta diversas vezes que o corpo está morto e eles estão vivos apenas em seu domínio inato. Se o Yuji aceitar o voto vinculativo, ele poderia voltar à vida. Então, se o Gojo também tivesse trabalhado duro em seu domínio inato, isso poderia deixar Satoru ainda vivo em seu domínio inato. Por mais que ele estivesse separado por partes, por mais que uma metade dele estivesse de um lado e a outra metade estivesse do outro, em um certo período de tempo, ele ainda pode permanecer vivo. Gengeki Utami reforça esse ponto de vista através do Sukuna, que por mais que o tempo tenha se passado, ele ainda conseguiu manter tanto ele quanto também o Itadori vivos. Gengeki Utami fala que se mais tempo tivesse passado, o Sukuna, essa parte do Sukuna dentro do Itadori e o Itadori teriam morrido, teria desaparecido essa manifestação do Sukuna e só restaria nos outros dedos, nas outras formas do Rei das Maldições. E nós temos que lembrar que quando o Itadori morreu, o Gojo estava em viagem. Então, quando a Shoko estava fazendo a autópsia do Itadori, o Gojo já estava do lado deles. O que pode manifestar para nós que muito tempo, muitas horas já haviam se passado. E agora, na batalha do Sukuna contra o Gojo, apenas minutos se passaram no confronto. A gente teve ali uma sequência de fatores para mostrar que minutos se passaram desde a morte do professor. Nós tivemos a chegada do Kashimo no campo de batalha, o Kashimo foi derrotado e logo em seguida nós tivemos o surgimento do Itadori e também do Higuruma no combate. Neste momento, eu acredito que deve ter se passado no máximo entre 10 a 15 minutos da luta entre o Gojo e o Sukuna, e agora no combate entre Yuta e Itadori versus o Rei das Maldições. Ah, mas será mesmo que o Sukuna e o Gojo estão no mesmo domínio, no mesmo nível de habilidade sobre seus domínios inatos? Se a gente voltar lá na luta entre os dois, é dito que ao expandir os seus domínios, Gojo e Sukuna estavam em pé de igualdade. Por mais que a expansão de domínio do Sukuna não possuísse uma barreira fechada, e isso dava para ele uma vantagem, os dois estavam em igualdade. A forma como a expansão poderia ser colocada estava em igualdade, mas a característica de não ter uma barreira fechada dava vantagem para o Sukuna. Então, é bem básico assumir que se o Sukuna consegue fazer algo desse nível, de ficar vivo em seu domínio inato, Satoru também consegue fazer. Isso a gente observa quando o Mahito acaba entrando no domínio inato do Sukuna, vários segundos se passaram. Eles até mesmo trocam ideia, conversam ali, o próprio Mahito acaba questionando se ele estava seguro naquele lugar, mas sabemos que no mundo real esse tempo realmente não havia passado. Então, a gente sabe que dentro do domínio inato, o tempo não flui da mesma maneira. Algo bem semelhante como a gente viu em outro lugar. E esse outro lugar é o reino da prisão.
Como se sabe, o reino da prisão é o resquício do monge Genshin. É interessante notar que o objeto amaldiçoado funciona de forma semelhante a um domínio inato, o que levanta a questão sobre o próprio Genshin ter falhado em se tornar um objeto amaldiçoado para reencarnar em outra pessoa, mas acabou fazendo com que o reino da prisão pudesse nascer através do seu resquício. Uma forma bem interessante de se pensar que seu domínio inato acabou criando o reino da prisão. Sabe o que é interessante também? Você se inscrever e deixar o seu like nesse vídeo e, é claro, compartilhar ele com seus amigos que são fãs de Jujutsu Kaisen e que estão torcendo para o retorno do professor. Então, como entendemos durante a batalha com Sukuna, o Gojo trabalhou e muito com a sua expansão de domínio, ao ponto de ser capaz de mudar suas condições sem esforço. Como vimos quando ele diminuiu o tamanho da barreira, alterando até mesmo o tamanho dele e do Sukuna. Pelo tempo que ele passou no reino da prisão, ele conseguiu assimilar isso à sua habilidade. E ele passou todo esse tempo dentro do reino da prisão, melhorando ainda mais o seu domínio inato. Provavelmente por ficar dentro do seu domínio inato, o Gojo acabou não ficando maluco, não ficando louco, porque o tempo é algo diferente dentro do seu domínio inato. Então, como ele já estava trabalhando ou passou 10 anos trabalhando o seu domínio inato, ele, quando entrou no reino da prisão, não ficou maluco nesse sentido, o que reforça ainda mais que tanto ele quanto o Sukuna estão no mesmo nível em seus domínios inatos. Ou seja, aquilo que vimos no capítulo 236 antes da revelação do corpo decepado do Gojo é como se fosse um limbo. Para o Gojo ir para o norte significaria fazer um esforço maior que lhe permitiria acessar o seu domínio inato, preservando a sua alma e esperando que Shoko, Utahime, Arata, Wiwi e Kirara desse o gatilho para ele retornar. O que Satoru precisa é que apenas que a Shoko consiga grudar as duas partes para que o seu corpo retorne à vida, para que o seu corpo possa fazer com que flua a energia reversa. Obviamente, ele não tem essa força para se curar, é por isso que ele precisa desse conjunto de pessoas para que seu poder volte, para que seu poder retorne. E como ele não tem poder para se curar, isso refutaria qualquer suposição de que todos afirmam que ele está morto. Isso até levanta outros pontos e outros questionamentos sobre teorias que podemos ter sobre uma outra personagem, na qual a gente vai trazer mais detalhes em outro vídeo. O corpo poderia até estar morto, mas sua alma está viva dentro do seu domínio inato. Mas é claro que isso levanta uma grande questão. Por que ele não teve acesso direto ao seu domínio inato sem problemas como o Sukuna acabou fazendo lá no capítulo 11? Como atualmente seu domínio inato está com problemas, embora no final do capítulo 235 sua energia reversa tenha sido recarregada pelo Black Flash, pode não ser tão fácil acessá-lo assim devido às circunstâncias do seu corpo. Neste domínio inato, sua alma ainda poderia estar viva, assim como o Sukuna se preservou no capítulo 11 em seu domínio, apesar do corpo físico do Itadori ter morrido sem um coração, ter arrancado o coração do garoto, tendo ali a convicção de que poderia fazê-lo voltar à vida. Na verdade, isso está bem além de uma teoria. Pode ser algo muito mais sólido pelas características que nós temos observados sobre as habilidades do professor, já que o próprio Gojo disse que queria trabalhar em seu domínio no capítulo 76. E o Dirgo, eu acho que é assim que pronuncia lá o perfil no Twitter, ele complementou com algo interessante que na versão da Panini eles trouxeram que o Gojo estaria trabalhando o domínio inato no capítulo 76. Em todas as versões do mundo, o Gojo estaria trabalhando em seu domínio. A Panini foi lá e colocou que o Gojo estaria trabalhando em seu domínio inato. Então, fica essa classificação aí de que o Gojo estaria trabalhando o seu domínio inato por mais de 10 anos.
Por saber do domínio inato, este também poderia ser o motivo que explicaria a estranha reação do Kenjaku no capítulo 239. Isso porque no capítulo 11, o Jogo questiona ao Kenjaku se o Itadori não estava morto, e a mãe responde apenas um será. Questiona apenas um será, já sabendo que o Sukuna não morreria dessa forma. No capítulo 239, Kenjaku parece satisfeito, mas não como deveria. Ao ver o inimigo que acabou incomodando ele por mais de 1500 anos, usando os 6 olhos, ele incomodando pra caramba, sendo derrotado na sua frente com uma pequena comemoração assim, é bem difícil observar que um espalhafatoso Kenjaku estaria tão contido dessa maneira. Isso porque ele já tinha consciência dessa possibilidade, como havia previsto que o Sukuna faria. Da mesma forma como o Sukuna ficou vivo dentro do seu domínio inato, o Kenjaku também já sabia que ele poderia ficar vivo, que Gojo poderia ficar vivo dentro do seu domínio inato. Isso também poderia explicar como Kenjaku ficou vivo depois de ser derrotado pelo usuário dos 6 olhos e acabou retornando mesmo assim. Então ficamos nessa possibilidade de que o Kenjaku já desconfiava sobre o que poderia acontecer, mas ao mesmo tempo ficou satisfeito de que o Gojo não ficaria mais no seu caminho até a assimilação do Tengen com os não xamãs acontecer. Bom, eu também gostaria de acrescentar que faria sentido o Sukuna pensar que o Gojo está morto, porque afinal o Gojo também pensou que o Sukuna estava morto dentro do corpo do Yuji. Mesmo tendo ali o mesmo nível de domínio inato, não dá para sentir se alguém está vivo em seu domínio inato. O que faria sentido o Sukuna pensar que o Gojo está morto. Ou seja, se o Gojo pensou que o Sukuna está morto, não sentindo ele dentro do domínio inato do Rei das Maldições, é claro que a mesma coisa também poderia acontecer. Gege está amarrando bem as pontas para o retorno do professor até agora. Basta entendermos o que ele fará daqui por diante, quando todas essas peças reunidas trarão o retorno do professor, seja para ser apenas um tutor ou seja de volta para o campo de batalha.